verdade é que o silêncio ele pode até mesmo fragmentar a identidade de um indivíduo. A espiral do silêncio é um fenômeno tão forte que afeta a geopolítica, como podemos ver no caso da Ucrânia, podemos ver no caso do Irã, podemos ver no caso da China, ele afeta sistemas eleitorais, políticos complexos, como o sistema dos Estados Unidos, que não conseguiu medir corretamente a vitória do Trump em 2016, na Inglaterra, que não conseguiu prever a vitória do Brexit no referendo que foi feito também em 2016. A espiral do silêncio ela é terrível também nas empresas, porque uma vez que entra a cultura do silêncio, que faz com que exista esses consensos encenados dentro das empresas, faz com que os erros se perpetuem e sejam silenciados ao longo do tempo, o que são verdadeiros ninhos de crise, né? Proliferação de crises. E quando elas estouram, elas já estão tão grandes e tão enraizadas que elas podem comprometer até mesmo a empresa como um todo. Mas no plano individual, a espiral do silêncio chega a ser ainda pior, porque ela compromete a própria identidade do indivíduo. O indivíduo que não manifesta a sua opinião, vê reprimida a ideia de manifestar suas opiniões de maneira livre, ele acaba criando uma identidade quase que esquizofrênica, né? Uma identidade pessoal interna e uma identidade para fora. Nós podemos ver isso até em fenômenos culturais, por exemplo, no livro Carrie a Estranha, do Stephen King, você vê lá uma moça que tinha paranormal, que ela tinha lá, moça tímida, etc. Os problemas que ela enfrenta por não manifestar as suas questões, para não poder expressar as angústias que ela vivia dentro do ambiente familiar, e tudo aquilo, né, toda uma metáfora, obviamente, dentro de um livro do Stephen King, mas tudo aquilo é uma metáfora para expressar o quanto o silêncio, o quanto você não manifestar a sua verdadeira identidade pode gerar problemas terríveis, como acontece com Carrie no final da sua obra e também no filme, né, que foi dirigido pelo Brian De Palma. Você vê também isso na obra do Dostoiévski, Crime e Castigo, né? O Raskolnikov, que é o personagem principal, ele também se vê dividido, se vê por silenciar algo que ele tinha feito e por manter esse silêncio, até manter esse silêncio, e o que gera para ele, e isso é muitas vezes o que faz assim, muitas vezes o silêncio ele é benéfico para manter a nossa posição social. Ele é super benéfico, só que ele é terrível em termos da nossa evolução intelectual, da nossa evolução espiritual e pessoal. Foi o que acontece com o Raskolnikov. Ele começa a ficar completamente deslocado, ele começa a ficar completamente paranoico, apesar de ter escapado, de ter tido sucesso com o seu silêncio. Mas ele não teve sucesso com ele mesmo, ele não conseguia mais evoluir. Então, ele teve que fazer um encontro consigo mesmo, ele teve que sair dessa espiral do silêncio, ele teve que vencer, pagar o custo do que isso significa, para ele poder ter uma nova vida, para ele poder renascer para uma nova vida. E é mais ou menos essa metáfora que a gente tem da espiral do silêncio para as nossas vidas. Porque, assim, quanto mais nós reprimimos as nossas opiniões no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente social, mais nós nos distanciamos de nós mesmos, né? Nós criamos, assim, uma verdadeira divergência, né, de nós mesmos, né? E isso vai crescendo ao longo do tempo. Isso acaba nos levando a uma sexta mentira, né? Que os sistemas sociais são definidos pelas opiniões. Na verdade, são, mas também são definidos pelas omissões. Há uma boa parte do sistema social, assim como a identidade, boa parte dela é definida pela opinião do que o sujeito fala, mas também é muito definida pelo que ele não fala, ou ele está sendo impedido de falar. Então, nós temos que prestar atenção que muitas vezes aquela pessoa com quem você se relaciona, um amigo, um parceiro amoroso, um profissional de trabalho, você tem que prestar muita atenção no que ele não diz, porque o que ele não diz é tão ou mais importante, muitas vezes, do que ele está manifestando em poucas palavras nas suas conversas. Por outro lado, né, a gente também tem que sair daquela mentira de que quanto maior o consenso, mais estável é o sistema. Na verdade, não é isso. Muitas vezes a estabilidade, o que ela revela, é uma supressão forçada dos conflitos.
E a mesma coisa, por exemplo, com o indivíduo. Por exemplo, você fala, esse sujeito é muito calmo, esse sujeito não briga com ninguém, esse sujeito não discute com ninguém. Essa estabilidade, essa calma, essa estabilidade está escondendo que, na verdade, ele provavelmente, boa parte das opiniões desse sujeito dentro daquele ambiente, ele não tem nem coragem de dizer, por medo de isolamento social, medo de desconforto. É isso que a Elizabeth Neumann, quando ela criou o conceito de espiral do silêncio em 1972, que ela, na Universidade de Mainz, na Alemanha, ela mostrava, por exemplo, esse medo que nós temos de manifestar nossa opinião que é divergente, que isso possa nos levar para um isolamento social, que é o grande medo dos indivíduos. E, às vezes até o cancelamento hoje em dia na sociedade. Né? Isso pode levar a um cancelamento, que é algo pior, porque além de nós estarmos isolados, nós somos cancelados publicamente como pessoas inadequadas pelas ideias que nós, posições que nós tomamos. Então, isso acaba gerando um tal medo, né? Um tal medo social que faz com que as pessoas omitam as suas opiniões. Então, você tem hoje sociedades extremamente polarizadas, em razão disso. Polarizadas em todos os sentidos, que nós pensamos muito polarização, mas assim, tanto a polarização política de esquerda e direita, quanto a polarização comportamental de pessoas progressistas e conservadoras, também se reflete também no plano cultural, ou seja, na verdade você tem uma grande polarização, até porque as posições intermediárias estão proibidas de serem manifestadas. Porque se você manifesta uma opinião mais ou menos progressista, uma opinião mais ou menos conservadora, você será atacado pelos dois lados. Você não terá nem quem proteja a sua posição. Então, muitas vezes, isso aumenta a espiral do silêncio, o que gera mais polarização. E quais são as armaduras comunicativas para a gente vencer isso? A gente tem que treinar uma, uma discordância progressiva, a gente tem que procurar ambientes seguros onde a gente possa praticar essa discordância progressiva e assim manifestar as nossas verdadeiras opiniões, de maneira que a gente saia dessa esquizofrenia de ter uma identidade interna e uma identidade externa. A gente tem que ter uma comunicação assertiva, de maneira que a gente saiba expressar as nossas opiniões, não de maneira agressiva, mas de maneira assertiva, claramente, e também onde a gente possa praticar, onde a gente possa ter uma aceitação social com a nossa verdade pessoal. Ou seja, a gente tem que procurar os grupos. Nem sempre as câmaras de eco e os grupos, os nichos são ruins. Muitas vezes são aqueles ambientes onde você pode sentir aquela aceitação social para a sua ideia e você precisa disso para até para oxigenar e ver que você também não está sozinho. Então, são mais ou menos essas as questões, esses os desafios que a espiral do silêncio traz para a nossa vida, a ameaça de uma fragmentação da nossa identidade, mas também a oportunidade que possamos construir novos dissensos e também onde nós possamos manifestar os nossos próprios pontos de vista sem medo de sermos cancelados.